E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos europeus com destaque para a Bundesliga. Para assistir os jogos do campeonato alemão, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito e nem nada. O OneFootball é um aplicativo muito completo que tem tudo que envolve esse universo do futebol. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro venceu muito bem o Tombense no sábado por 3-0, mesmo atuando com um time alternativo, né, repleto de jogadores jovens. Muita gente ficou preocupada ali, pô, o Cruzeiro vai perder, vai tomar goleada e não sei o que. Não foi nada disso que a gente viu em campo, apesar do Cruzeiro ter de fato oferecido muitas oportunidades de finalização para o time de Tombos. Eles chutaram aí 20 vezes no jogo, todas as bolas que chegaram, o Denvis fez boas defesas, a zaga também atuou de forma firme, né? A marcação não foi perfeita, mas funcionou, e lá no ataque a gente também conseguiu criar muitas oportunidades e aproveitou, marcando 3 gols que nos mantém na liderança do campeonato. Após 6 partidas disputadas, o Cruzeiro tem 15 pontos na liderança do campeonato estadual, e o único jogo que a gente não venceu foi aquela partida muito questionável da arbitragem contra o América. Voltaremos a campo na quinta-feira à noite lá no Independência para enfrentar o Uberlândia. E a gente não pode desconsiderar a dificuldade do adversário que vencemos, né? O Tombense é um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, a exemplo do Cruzeiro. É um time muito difícil de se vencer, especialmente quando eles jogam lá dentro de casa, né? E o Cruzeiro teve uma atuação muito boa e um resultado muito importante. Acho que não teve nenhum jogador que a gente possa dizer que jogou particularmente mal, né? Alguns atletas não tiveram um grande destaque, outros conseguiram brilhar bastante, e os dois que eu gostaria de destacar, que para mim foram os melhores jogadores do Cruzeiro em campo, foram o goleiro Denvis e o meia Daniel Júnior. Falando primeiramente do meia, foi o primeiro gol dele no profissional, para mim disparadamente a melhor partida que ele fez das 3 até aqui, e o que mais me chamou a atenção nesse jogador foi a personalidade de estar sempre buscando o jogo. E de fato ele foi premiado no lance do gol, né? Um chute de longe, o goleirão deu uma mão de alface ali e a bola entrou. Mas é aquele negócio, gente, quem não chuta não vai correr risco de fazer gol. Ele teve 2 oportunidades no segundo tempo, acabou não finalizando da melhor forma, mas participou muito do jogo, buscou o lance. É um cara que consegue esconder a bola, né? Em várias oportunidades ali vinha a marcação e ele conseguia segurar, sofreu uma falta, dar uma tranquilizada no jogo. Em outros momentos acelerou bastante, com bons passes também, ajudou na marcação. Foi uma partida muito boa do Daniel. Se ele conseguir jogar assim regularmente, eu acredito inclusive que ele pode achar uma vaguinha como titular, até porque o Cruzeiro tem muitas opções ali no meio campo, mas especialmente os meio atacantes pelos lados é algo que ainda não está muito bem definido, né? Parece que o Vagninho vai ter chance aí, vai ter sequência, é um jogador que agradou bastante nas primeiras partidas, teve a expulsão, vamos ver como ficará a questão do julgamento, né? Porque ele pode tomar um gancho, mas o Daniel já mostrou que pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito ou centralizado, e tendo ele ali como uma alternativa, por exemplo, Bruno José até agora não brilhou, o Giovanni Piccolomo fez gols, né? Fez 2 gols aí, mas também não é um cara que está assim acima de qualquer suspeita. Acho que dá para o Daniel achar uma posição no time, não necessariamente para ser sempre titular, mas para ser titular às vezes, em outros momentos entrar no segundo tempo também. Já está se mostrando um jogador muito útil. Já o goleiro Denvis fez 2 defesas muito importantes no primeiro tempo, a mais destacável numa cabeçada a queima-roupa de Daniel Amorim, e vem pedindo espaço. Tem inclusive quem defenda que ele seja o goleiro titular e não o Rafael Cabral. Aí eu acho que quando a gente considera a forma como o Rafael Cabral chegou ao Cruzeiro, né, com a responsabilidade de ser o novo camisa 1 e tudo mais, um goleiro mais caro, mais experiente que veio do exterior, eu defendo que o Rafael Cabral seja o titular no momento, até porque, ainda que ele tenha sofrido alguns gols, o Denvis ainda não sofreu nenhum, mas o Rafael não falhou deliberadamente. Talvez ele poderia ter feito coisa melhor no gol sofrido contra a Caldense, mas contra o América, por exemplo, acho que não tinha muita coisa que o Denvis, por exemplo, pudesse fazer se estivesse ele defendendo a nossa meta. O Rafael Cabral é um bom goleiro e eu acho que a gente não pode entrar naquela pilha errada de tipo assim,
eu prefiro o Denevis, então eu vou ficar pegando no pé do Rafael Cabral porque eu prefiro o outro. Os dois são goleiros do Cruzeiro, gente, quanto mais eles estiverem jogando bem, melhor para nós. Até porque é cada vez mais comum no futebol que os times não tenham apenas um goleiro absoluto que só joga um goleiro e o reserva fica mofando lá o ano todo, como ainda acontece na maioria dos clubes aqui no futebol brasileiro. Mas lá fora, por exemplo, já tem esse entendimento maior de rodar o goleiro em uma outra competição, de dar ritmo de jogo também para um segundo goleiro, e acho que assim, tendo o Denevis jogando bem, excepcional, tendo o Rafael jogando bem, excepcional também, e aí com o passar do tempo, dos treinamentos, quem tiver melhor vai ser o titular. E pegando um parêntese sobre outro goleiro, Gabriel Brazão, o Globo Esporte falou sobre a situação do arqueiro que está treinando na Toca da Raposa, mas ainda não teve o nome publicado no BID e por isso não pode estrear. Faltam detalhes no contrato de empréstimo da Inter de Milão que ainda não foram acertados. Mas eu espero que sejam logo resolvidos e que o Gabriel Brazão entre também nessa disputa aí para saber quem vai ser o principal goleiro do Cruzeiro na temporada. Muita gente falando assim, pô, mas tendo o Denevis, tendo o Rafael, nem precisa do Brazão. Bom, gente, pelo que foi informado, o Cruzeiro vai ter um custo muito baixo mantendo o Gabriel Brazão por aqui, A Inter de Milão que está emprestando ele até o meio do ano que vem, até o meio de 2023. Se é um custo baixo, você pode ter 3 goleiros de qualidade disputando posição, eu não vejo o menor problema nisso, tá? Quanto mais jogador de qualidade você tiver, melhor, desde que isso caiba no seu orçamento. E um jogador que foi muito elogiado pela comissão técnica após a partida de sábado foi o atacante Thiago, que fez um gol e deu uma assistência. Martim Varini, que comandou o time à beira do campo, destacou que ele fez bem o seu papel com muito sacrifício e como ele trabalha muito nos treinamentos, vai continuar melhorando. Não é a primeira comissão técnica que passa pelo Cruzeiro que destaca esses atributos do Thiago, O fato de ser um cara que luta muito, que trabalha muito nos treinamentos e que está evoluindo. Lembrando, o Thiago ainda tem 20 anos. E só não nota essa evolução do Thiago quem realmente tem muita má vontade com ele, Na última temporada, por exemplo, o Thiago fez 4 gols, Todos foram marcados na Série B. Nesse início de ano agora, ele tem 6 partidas, 2 gols e 1 assistência. E acho que ninguém discute no momento que o Edu é o atacante titular do Cruzeiro, até considerando o grau de dificuldade dos 2 gols que o Edu marcou em finais de partidas, Gols que nos deram vitória, o gol que o Thiago fez foi no finalzinho também, mas o jogo ali já estava morto, em que pese o fato dele ter sido muito importante também no gol do Giovanni Piccolomo. O Edu hoje é o atacante titular do Cruzeiro, ótimo. E tendo o Thiago como opção, ótimo também, até porque quanto mais o cara treina, ainda mais sendo um jogador que não fez base, ele tá melhorando, Mas, gente, Thiago, o próprio Vitor Roque que entrou bem, deu assistência para o próprio gol do Thiago. Nenhum jogador nasce pronto não, gente. O Ronaldo Fenômeno foi um lá atrás. E quanto mais os jogadores conseguem aparecer bem, fazer gol, dar assistência, ganhar confiança, melhor pra gente. Até porque jogadores jovens aí como o Thiago e o próprio Vitor Roque que eu citei, são caras que se valorizam com muita facilidade. O Thiago teve propostas importantes no início de temporada. Se ele faz um bom campeonato mineiro aí, sei lá, faz tipo 10 gols até o meio do ano, a possibilidade de aparecer uma proposta muito interessante financeira por ele é grande e o Cruzeiro precisa muito de dinheiro, acho que todo mundo está sabendo disso. E o nosso clube está fazendo mudanças na categoria de base. A Rádio Itatiaia noticiou que o treinador Mário Henrique, que comandou o nosso Sub-20 na última Copa São Paulo, não seguirá trabalhando no clube. Ele foi desligado e vai agora para o Sub-17 do Goiás. Do ponto de vista técnico, eu acho que não faz o menor sentido essa saída do Mário Henrique, tá? Ele fez um ótimo trabalho no ano passado no Sub-17 do Cruzeiro, que tinha o Vitor Roque, o Japa, aquela molecada que jogou muito bem a temporada Sub-17. Aí deu no mês de novembro, ele saiu do Sub-17 e foi pro Sub-20, porque o Paulo Ricardo, que era o técnico do Sub-20, foi desligado. E ele fez também um bom trabalho no Sub-20, nós fizemos uma Copa São Paulo muito boa e eu acho que o trabalho dele vinha sendo bom. O time do Cruzeiro era organizado, caras que não vinham produzindo bem com o treinador anterior no Sub-20 jogaram muito bem a Copa São Paulo e eu realmente não consigo entender muito bem qual é o motivo para ele estar deixando o clube, tá? Porque ele se provou de fato um cara bom de serviço. Aí alguma questão financeira, uma questão política, os novos gestores querem outra pessoa que seja de confiança, enfim, não
sei, mas o nome do novo treinador do Sub-20 do Cruzeiro ainda não foi divulgado. Mas o clube anunciou oficialmente que Eduardo Guadanucci será o novo técnico do Sub-17. Ele estava no Bahia, onde conquistou no ano passado o Campeonato Baiano Sub-20 e em 2020 foi vice-campeão da Copa do Brasil. O Eduardo começa a trabalhar imediatamente com o nosso Sub-17 lá na Toca da Raposa 1 e esse cargo de técnico do Sub-17 estava vago desde a saída do próprio Mário Henrique, né, que foi para o Sub-20 e agora foi desligado. Que ele consiga potencializar muitos jogadores aí, né, que a gente tenha sucesso no Sub-17, principalmente revelando jogadores, mas se der para conquistar uns títulos também é bacana, né, porque no ano passado a gente jogou bem, revelou jogadores, acabou batendo na trave e não ganhou nada ali com o Mário Henrique, nenhum dos títulos efetivamente, mas assim, a principal coisa é revelar jogador, mas se der para ganhar título também é ótimo, né? E para fechar, o goleiro Fábio, atualmente no Fluminense, notificou extrajudicialmente Ronaldo por uma dívida do Cruzeiro com ele na casa de 20 milhões de reais. Segundo Lauro Jardim, colunista de O Globo, o fato do Ronaldo ter pago as dívidas na FIFA que causavam o transfer ban representa, na ótica do Fábio e de seus advogados, fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes, como ele. É importante pontuar que o Fábio não entrou na justiça contra o Cruzeiro. Provavelmente entrará, inclusive, mas no momento isso não é um processo judicial, é uma notificação extrajudicial. O Rafa Pena até explicou sobre isso ontem lá no Camisa de Força, né? Que isso aí não tem valor legal, tá? É mais uma questão para movimentar bastidores, opinião pública mesmo, né? Mais uma vez tentando jogar a torcida do Cruzeiro contra o Ronaldo, algo que o Fábio já fez anteriormente. Só que nessa parece que o tiro saiu pela culatra, porque a esmagadora maioria dos torcedores que tem se manifestado a respeito disso está contra o Fábio nessa matéria. Por quê? Ninguém questiona que o que está combinado com o Fábio, que está vacinado no contrato, ele tem direito a receber. Afinal, isso é uma coisa óbvia. O que está no contrato tem que ser cumprido. O clube não pagou, uma hora vai ter que pagar. Só que o que o Fábio está querendo é receber antes dos demais. Ele está querendo passar na frente da fila. E o Ronaldo não tem obrigação nenhuma de pagar o Fábio antes de qualquer outro credor, até quando a gente considera que o Ronaldo ainda não comprou o Cruzeiro, né? O contrato de compra, efetivamente, ele não foi assinado. Tem a expectativa que seja nas próximas semanas, eu diria até nos próximos meses, né? Tinha aquele prazo ali de 3 meses em que isso deve ser devidamente sacramentado e oficializado. Então, gente, como o contrato do Fábio com o Cruzeiro terminou no dia 31 de dezembro do último ano, não existe nenhum período em que o Ronaldo foi dono do Cruzeiro e o Fábio era empregado do Cruzeiro nesse período. Não faz o menor sentido o Ronaldo ter que pagar o Fábio. Sempre lembrando daquela regra da SAF, né? Que as dívidas que a associação tem, elas precisam ser pagas em um prazo de até 10 anos, né? Um prazo de 5 anos, pode se estender por mais 5, mas basicamente são 10 anos. Depois dos 10 anos, aí o Ronaldo, sendo o dono do Cruzeiro, ele assume como solidário dessa dívida. Então, nesse momento, quem é que tem que pagar o Fábio? É o Cruzeiro. O Cruzeiro tem condição de pagar? Não. Se daqui a 10 anos, né, com o plano de credor devidamente estabelecido, o Cruzeiro não fizer o pagamento do Fábio, aí sim o Ronaldo vai ter que pagar. A Itatiaia fez uma matéria com Carlos Portinho, relator da lei de clube empresa, que deixou claro que não há o que se falar em fraude à execução porque não tem plano de credor aprovado. E pelo que os entendidos aí têm falado a respeito, gente, essa cobrança do Fábio ela é realmente um tanto quanto bizarra, não tem nenhuma jurisprudência para isso, né? Ninguém tem obrigação de pagar ele antes dos outros credores, tá? Isso é um negócio meio estranho e acho que realmente foi um tiro no pé, né? Porque a única coisa que o Fábio conseguiu sobre isso foi manifestar que ele parece estar de fato com uma certa raiva, um rancor, uma mágoa do Ronaldo, da forma como ele saiu do Cruzeiro, só que isso só vai fazer mal para ele mesmo, né? Porque tem torcedores que idolatravam o Fábio até outro dia que agora estão putos com ele. E o que fica de lição nessa história, gente, é algo que eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Quem ama clube de futebol é torcida. Jogador de futebol, profissional do futebol, o que importa é o dinheiro. Ah, mas eventualmente o fulano ou o beltrano gosta do clube, ama o clube. Pode até ser, mas o que faz diferença mesmo no negócio é dinheiro. Um jogador fica no clube quando há um acerto financeiro, um jogador deixa um clube quando não há esse tipo de acerto, tá? E o mesmo valendo para quem faz a gestão do futebol. Quem faz a gestão também tem que pensar no dinheiro e no futuro do clube antes de qualquer questão sentimental. Salvo raríssimas exceções, eu sempre falo do exemplo aqui do Juninho Pernambucano, quando voltou pro Vasco e veio ganhando um salário mínimo, né? Esse é o tipo de coisa que raramente acontece no meio do futebol.
tá? Quem idolatrava o Fábio e quer continuar idolatrando, é um direito seu. Quem não gosta do Fábio, deixa de gostar. Isso aí é uma coisa pessoal, gente. Idolatria, ninguém tem nada a ver com o outro. Mas vamos entender um trem que eu falei lá atrás. Não tem coitado nessa história. O Fábio nunca reduziu o salário no Cruzeiro. Ele fez readequação, quer dizer, recebo menos agora e vocês me pagam a diferença no futuro. E convenhamos que o Fábio não precisava tomar esse caminho, né? Durante esse período como atleta do Cruzeiro, ele recebeu muito mais do que esses 20 milhões, ele certamente está muito tranquilo na parte financeira, as próximas gerações dele também, e ele pode simplesmente sentar e esperar que num prazo de até 10 anos, provavelmente, ele vai receber tudo aquilo que lhe é devido. Querer causar tumulto, jogar pra galera, pintar o Ronaldo como vilão, enfim, isso aí eu acho que realmente só vai fazer mal para essa relação, né? E no final das contas, quem vai perder com essa história é só o Fábio mesmo, né? Ele tem que seguir a vida dele enquanto atleta do Fluminense, o Cruzeiro segue sua vida com os goleiros que a gente tem aqui também. No momento oportuno, né, quando a justiça determinar, o Fábio vai receber tudo que ele tem a receber e a vida vai seguir. Não precisa caçar essa confusão. E eu nem vou entrar no mérito aqui da renovação estranha que o Fábio teve na época do Itair, né, porque não foi só ele, né, foi Léo, foi Henrique, praticamente todos os jogadores do Cruzeiro naquele período desgraçado ali que a gente foi rebaixado. Todos eles tiveram aí renovações estranhas, salários acima, inclusive, do valor de mercado, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito não, que a vida siga, que as partes se acertem e que o Fábio entenda que passou, irmão. Você não é mais goleiro do Cruzeiro, segue sua vida e deixa esse rancor de lado aí que você não vai ganhar nada com isso. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar você também a sua opinião sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!